Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como o COVID-19 ou como o SARS-CoV-2 entra nas células. Então, o COVID-19 possui uma estrutura de ligação ao receptor de enzima de conversão de angiotensina 2, a ECA2, que auxilia nessa entrada dessas células. Então, o que, que acontece habitualmente? Habitualmente, a gente produz angiotensina, angiotensinogênio, que a renina vai converter em angiotensina 1, e através das células do pulmão e do rim, vão converter ela em angiotensina 2. Então, o pulmão, habitualmente, ele já é um local onde eu tenho uma grande concentração de receptores de conversor de angiotensina 2. Então, é um lugar que é predisposto a esse vírus se instalar. Então, além de ser a porta de entrada do vírus, habitualmente, o trato respiratório, ele também é um local onde tem grande quantidade desses receptores. Então, o que, que ele vai fazer esse vírus? Na verdade, ele vai se ligar com os receptores de conversor de angiotensina 2, junto com um comodulador, que é o TMPRSS2. Então, juntamente esses dois, eles ativam o SARS e, consequentemente, ele entra na célula, tá? Se eu tiver só os receptores, eu não vou ter essa ativação e, consequentemente, eu não vou ter a lesão, a doença ativa, tá bom? A entrada do vírus nas células. Então, eu preciso tanto do receptor quanto do modulador. Perfeito. Então, o parênquima pulmonar, como a gente disse, possui uma abundância nos receptores da ECA2. Então, aqui a gente olha nessa figura que a partir do momento que o vírus tem a lesão endotelial e faz entra na célula pulmonar, ele vai ter diversas etapas. Então, além da lesão direta, a gente vai ver também uma lesão apoptose endotelial, redução da fibrinólise e expansão das citocinas inflamatórias. Então, a gente vai ver tanto uma alteração estrutural quanto uma alteração inflamatória, que aí vai levar o quê? Uma redução da relação VQ, que é a relação ventilação-perfusão, ou a formação de trombos, e assim sucessivamente, como é o padrão habitual da doença. Além disso, a gente tem que saber que, além do pulmão, os receptores ECA2 nas células tubulares estão presentes nos túbulos renais proximais e nos podócitos. Então, por isso que o rim, ele acaba sendo um local onde esse vírus vai se instalar. Então, semelhante ao pulmão, eu tenho também o ECA2 nas células tubulares proximais e nos podócitos. Então, aqui a gente tem uma figura onde a gente mostra na figura verde, a gente tem o ECA1, e aqui o ECA2 em vermelho. Então, a gente vê no túbulo proximal, aqui na figura B, e no glomérulo, nos podócitos, na figura E. Então, tanto eu tenho no pulmão, como aqui eu estou provando que a gente tem também por imunofluorescência no rim. Então, aqui tem um esqueminha mais prático para a gente entender. Então, o angiotensinogênio, pela ação da renina, vira angiotensina 1. A ECA vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Lembrem que a enzima conversora de angiotensina é onde a gente usa os inibidores da ECA, muito usados para hipertensão. E a ECA2 vai converter a angiotensina 1, que é uma molécula de 10 peptídeos, em uma molécula de 9 peptídeos, que vai ser a angiotensina 1,9. Tá? Essa ECA2, ela também está presente na transformação de angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Então, o que, que eu quero dizer isso? Ela é uma enzima conversora e ela vai abrir receptores para a entrada desse vírus. Tá? Então, ao mesmo tempo que ela faz a conversão dessas moléculas, ela também está presente lá. Como ela está presente? Voltando nessa figura aqui. Vocês estão vendo que nessa figura aqui de roxo eu tenho um receptor, e esse receptor faz essa conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1,7. Então, é como se a angiotensina entrasse nesse receptor e, consequentemente, ele se transformasse em angiotensina 1,7. Então, ela é uma enzima conversora, mas ela é um receptor. Então, essa angiotensina, ela entra nesse receptor para poder ser convertida, ou em 1,7, no caso, de angiotensina 1 para angiotensina 1,9, ou de angiotensina 2 para angiotensina 1,7. Tá? Então, ela é uma enzima conversora, mas ela é, ao mesmo tempo, um receptor. Tá? Porque ela é conversora a partir do momento que essa angiotensina se liga nela. Certo? Então, aqui vai começar um questionamento que foi feito lá no início dessa doença. O que que acontece?
Olhando para esse gráfico, para essa tabela, para esse esquema que eu fiz aqui, se a gente for pensar no nas nossas medicações, nos inibidores de conversores de angiotensina ou nos bloqueadores de receptores da angiotensina 1, o que a gente vai fazer? Então, vamos tentar entender por parte. Se eu tenho angiotensina 1 e é o ECA2 que faz essa transformação, então, se eu aumentar a quantidade de angiotensina 1, mais ECA2 vai transformar em angiotensina 1,9, concorda? Então, teoricamente, eu tenho um aumento dessa enzima conversora de angiotensina 2. Então, o que acontece? Qual é o raciocínio? Se porventura eu usar um inibidor de ECA, eu vou bloquear este aqui, essa enzima. Então, o que vai acontecer? A angiotensina 1 vai aumentar. Como a ECA está bloqueada, o que vai acontecer? Vão aumentar receptores de ECA2. Então, qual era o raciocínio? Se eu uso o inibidor da ECA ou uso um bloqueador do receptor de angiotensina 1, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o número de enzimas conversoras de angiotensina 2, da ECA2, que é o transportador ou receptor do meu vírus. Então, teoricamente, eu vou aumentar o número de receptores, então eu vou aumentar a lesão pulmonar. Então, com esse raciocínio, começou-se a pensar no uso do ECA ou do não uso do ECA. Então, aqui só um outro esquema para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho a conversão da renina em angiotensinogênio, que vai ser transformada em angiotensina 1. Se eu bloqueio a ECA com o IECA, eu vou aumentar a angiotensina 1. E essa angiotensina 1, como está em um número maior, vai ser mais convertida em angiotensina 1,7. Então, os receptores de ECA2, ou as enzimas conversoras de angiotensina 2, vão aumentar. Então, se o vírus usa ela para entrar na célula, então ela vai entrar com uma maior facilidade. Então, esse foi o primeiro raciocínio que a gente teve. Por isso que lá no início, quando começou a aparecer a doença, veio uma primeira ideia, uma primeira recomendação de suspender quem usava essa medicação. Mas aí, com os trabalhos que a gente vai falar na frente, a gente vai ver que isso não é tão verdadeiro. Então, qual foram as duas hipóteses criadas? A primeira hipótese é a de que os inibidores de angiotensina, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles fossem prejudiciais. Por quê? Eu ia utilizar eles, ele ia aumentar a angiotensina 1 e aumentar o meu ECA2 na célula, e o vírus iria entrar com mais facilidade. Já a hipótese 2 é uma hipótese de proteção, onde eu tenho o quê? Eu tenho o uso dessas medicações, de fato, vai aumentar a angiotensina 1, vai aumentar o precursor, só que, a partir desse momento, eu tenho uma mutação no meu receptor. E a partir desse momento, eu não tenho como o vírus entrar na célula. Como foi feito isso? Esse estudo que saiu agora em 2020 utilizou os bloqueadores AT1 e eles viram que esses bloqueadores aumentam o substrato para ECA2, porém ocorre uma mutação na conformação espacial desse ECA2, o que torna desfavorável para a ligação do SARS-CoV-2. Então, até que provem o contrário, essas medicações, teoricamente, elas são protetoras, mas a gente não tem visto isso muito na prática, né? A gente tem visto, principalmente, quem tem hipertensão tem um fator de risco maior. Mas será que é verdade com o uso dessa medicação? Então, vamos lá. Então, veio um estudo que fez a associação do uso da renina, angiotensina, aldosterona com a mortalidade, tá? Então, com risco de óbito. Então, ele fez um estudo retrospectivo e observou os pacientes que utilizavam esses inibidores e os que não utilizavam. Então, não teve diferença de mortalidade. Então, eu posso dizer, pelo menos avaliando apenas esse estudo, que de 362 pacientes, que o uso dessas medicações, ela não piora a mortalidade. Então, provavelmente, o que este estudo diz é o verdadeiro. Tá? Então, qual é a recomendação atual? Que deve se manter o uso do IECA ou do BRA pelos efeitos benéficos das drogas, que a gente sabe, modulação renal, modulação cardiovascular, e não pela comprovação de seus efeitos deletérios. Então, até o momento, a gente não sabe se ela vai ser prejudicial. A gente sabe que ela faz bem,
mas a gente já viu em alguns trabalhos, esse é um que eu estou citando, que não tem relação com a mortalidade, o uso das medicações, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse pedaço aqui? É que as enzimas conversoras de angiotensina 2, que é, teoricamente, os receptores para esse vírus, eles vão estar sendo moduladas pelas medicações, tanto IECA quanto BRA, tá? E que ela depende, o vírus depende desses receptores ou dessas enzimas conversoras para que ele entre na célula, tá bom? Então, vendo isso, vendo que o meu rim, ele tem receptores da conversores de angiotensina 2, tanto em túbulos quanto em glomérulo naquela imagem de imunofluorescência que eu mostrei para vocês. E vendo na prática clínica, então a gente precisa entender o que acontece com esse rim. Esse vírus entra na célula e ele faz o quê? Então a gente tem 3 teorias para isso. A primeira é a lesão por citocinas inflamatórias secundária ao quadro séptico. Então, independente de ser uma lesão viral, uma sepse viral, ela também vai liberar citocinas inflamatórias. Então, essas citocinas, elas podem fazer a lesão semelhante ao que a gente vê na pneumonia bacteriana, nas infecções bacterianas e fúngicas, quando a gente tem a liberação de citocinas. Então, aqui a gente tem uma imagem, onde a gente observa, através da infecção do SARS-CoV, a gente vê a produção de citocinas e a lesão renal, tanto direta quanto indireta. Tá? É só a gente lembrar do quadro séptico. Então, aqui é uma sepse, mas é uma sepse viral. Tá? Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a lesão direta pelo vírus. Tá? Então, se o vírus entra no túbulo ou entra no podócito, ele pode fazer uma lesão direta. Então, como é que acontece? Da mesma forma que a gente conversou anteriormente, da mesma forma que ele entra no pulmão, ele vai entrar através das enzimas conversoras de angiotensina 2, que vai entrar na célula, vai se replicar e vai lesar essa célula. Mas será que isso é verdade? Será que ela não usa a célula só para se multiplicar e não tem uma lesão direta? Bom, a gente já tem um trabalho que foi publicado em 2020 agora, que fez análise de 6 pacientes, tá? Ele pegou 26 pós-mortem, fez 6 biópsias renais e foi avaliado para a presença do RNA do vírus e foi observado em 6 pacientes. Então, a gente tem tanto pela microscopia óptica quanto pela microscopia eletrônica. Então, a gente já pode dizer que o vírus ele tem uma lesão direta na célula renal. E por terceiro, hipótese que a gente cria é a lesão imunomediada. O que é essa lesão imunomediada? Nada mais é do que a tão falada tempestade de citocinas. Então, a tempestade de citocina nada mais é do que uma resposta inflamatória absurda que o organismo faz, secundário ao vírus. Então, o que acontece? Inicialmente, o vírus, ele entra na célula, ele faz a sua lesão direta e ele leva uma apoptose, uma regulação dos receptores e libera uma primeira resposta inflamatória, tá? Porém, depois, a partir do momento que ele se une com o complexo dele, já está sendo descrito que ele faz uma segunda onda inflamatória e é muito mais lesiva. Por isso que, teoricamente, os pacientes tendem a piorar do 7º ao 10º dia, porque é o período que normalmente tem observado essa famosa cascata tempestade de citocinas. Então, aqui a gente olha um slide onde eu tenho uma infecção moderada pelo vírus, uma liberação de poucas citocinas, IL-6, IL-10 e TNF-alfa, por exemplo, e a partir do momento que eu tenho uma infecção severa, eu já tenho a tempestade de citocinas, onde eu tenho um quadro clínico mais abrupto, tá, com sintomas mais graves, e ao mesmo tempo eu tenho um aumento da produção de interleucinas e a redução da utilização, ou a redução de células TCD4, células TCD8 e células NK. Então, normalmente, a lesão estrutural, o que é essa lesão estrutural? É quando eu observo a presença de proteinúria e hematura nos exames de urina rotina. Então, assim, qualquer tipo de... Eu posso ter lesão estrutural e não ter lesão renal aguda? Posso. E é o que a gente tem observado na maioria dos casos, tá? Então, o que acontece? Então, a gente começa a pegar os trabalhos anteriores e, por exemplo, esse trabalho aqui
Mincal fez, 36% dos pacientes possuíam proteinúria na admissão e não possuíam lesão renal aguda, variação de creatinina. O outro trabalho de Lee também viu que 60% dos pacientes possuíam proteinúria na admissão e 48% com hematúria, também sem lesão renal aguda. Esse outro trabalho também do Cheng observou o quê? Ele até classificou em proteinúria negativa, uma cruz, duas ou mais de duas cruzes. Então, 43,9% dos pacientes tiveram proteinúria na admissão e 26,7% tiveram hematúria. Só um parêntese, lembrem que eu falei para vocês que normalmente essa lesão renal aguda ela é a partir do quinto dia, normalmente do terceiro ao quinto. Então, se você colhe um exame nos primeiros dias de doença, você pode vir com uma urina limpa, sem nenhum tipo de alteração. Então, eu preciso posteriormente fazer uma recoleta, para ver se ele não tem qualquer tipo de alteração renal, tá bom? Então, eu não posso fazer única e exclusivamente uma. Isso é uma média que os trabalhos estão mostrando de 5 a 15 dias. Mas é a pergunta que fica: essas alterações estruturais são mais proeminentes se comparadas com as infecções anteriores pelo coronavírus. Por que isso acontece? Na verdade, o SARS e o MERS, o que eles foram observados em trabalhos usando biópsia renal, esse é um dos que eu cito aqui embaixo, de 2005, é que não tem alteração glomerular. Então, normalmente, eles não vinham com proteinúria e hematúria, diferente do Covid-19. Então, SARS-CoV-2, a gente está vendo muito mais pacientes com lesão renal aguda. Por que isso? O que a gente tem hoje, pessoal? A gente tem, até então, só aqueles exames de biópsia que olharam a presença de RNA do vírus. Então, eu não tenho nenhuma lesão glomerular, até então. Então, saiu, tem pouco, eu acho que tem uns 10 dias, um relato de caso. Tá? O relato de caso é muito frustro, mas já é alguma coisa para a gente começar a raciocinar. Um relato de caso que observou um paciente que fez uma GESF, uma glomerulosclerose segmentar e focal colapsante, em um paciente que tinha Covid-19. Então, o que aconteceu? Esse paciente chegou com uma função renal normal e ele evoluiu no quarto dia para o quinto dia, uma lesão renal aguda. Ele era 1,2 de creatinina, ele foi para 4,4. E a proteinúria dele, que era 0, foi para 5 gramas. Então, foi optado de fazer a biópsia renal. E aqui a gente olha, tanto na microscopia óptica, quanto na microscopia eletrônica, o glomérulo colapsado. Então, se vocês olharem o azulzinho aqui, esses azulzinhos são os capilares, que deviam estar abertos, estão totalmente fechados. Tá? Então, a gente tem agora esse relato de caso. Então, qual seria o ideal para a gente saber se ele faz uma lesão glomerular ou não? Seria fazer biópsias renais ou pós-mortem ou em vivo para poder fazer a avaliação desse glomérulo. Inclusive, para responder a pergunta de vocês sobre a questão de vaso, para observar a questão vascular. Até então, a gente não tem nenhum dado histopatológico da presença de trombose nesses pacientes, tá? Esse é o segundo relato de histologia na lesão pelo SARS-CoV. Então, até então, a gente tem uma lesão direta em 6 pacientes e uma lesão, uma GESF colapsante em um paciente num relato de caso, tá bom? Então, aqui a gente observa qual é o grande problema da proteinúria e da hematúria. Bom, a princípio, pensava-se que era uma lesão única e exclusivamente pelo processo inflamatório, mas alguns trabalhos, aqui o do Zen colaboradores, já mostra que a proteinúria e a hematúria, eles têm uma relação direta com o prognóstico do paciente. Então, quanto maior a proteinúria e maior a hematúria, o paciente tem um prognóstico pior, tá? E aqui também, nesse outro trabalho de Cheng, também mostra isso, que quanto maior a proteinúria, se ela é 1, 2 ou 3 cruzes, ela é diretamente proporcional às alterações de prognóstico, tá bom? Então, a gente precisa também, a gente tem esses 2 trabalhos, mas a gente precisa ficar de olho nesse parâmetro que muitas das vezes é perdido. Também lá na frente pode auxiliar a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da lesão renal aguda por si só, que é a que a gente utiliza os critérios do CADIGO, que são as variações de creatinina, tá? E a questão da diurese. Mas tem que ficar uma coisa bem clara.
todos os trabalhos que foram publicados até então da lesão renal aguda, eles foram utilizados a creatinina da admissão, tá? Então, o paciente chegou com uma creatinina, a partir daquele momento, essa creatinina é a basal do paciente. Então, por que que eu estou dizendo isso? Normalmente, quando um paciente chega com uma lesão renal aguda, a gente sempre tenta com a família pegar alguma creatinina prévia. Para quê? Para a gente ver se esse paciente, de fato, ele é um crônico ou ele é um agudo. Só que nos trabalhos que foram publicados, não, eles utilizaram a creatinina da admissão. Então, se o paciente já chega com uma creatinina alterada, a creatinina que ele vai começar a avaliação é aquela mesma, tá? Além disso, não foi utilizado em nenhum dos trabalhos como parâmetro de lesão renal aguda a redução da diurese. Então, a gente não tem esse dado se o paciente evolui com anúria ou oligúria, ou se ele mantém a diurese. E por isso não foi relatada a queda do volume urinário. Tá? Então, a gente fica com essa lacuna ainda do que já foi publicado até então. Então, o que que acontece? Normalmente, a gente observa uma incidência de lesão renal aguda de 5 a 27%. Então, se vocês observarem, é uma lesão, é um dado relativamente baixo, a gente não tem tanto, se a gente considerar 0,5%, mas 27% evoluindo já é algo considerável. Então, aqui eu mostro para vocês um trabalho do Wang, que mostrou que apenas 5% dos pacientes teve lesão renal aguda no trabalho dele, tá bom? Além disso, este outro trabalho também fez uma análise retrospectiva que em 27% teve a lesão renal aguda. Já esse outro trabalho que saiu no New England também viu que apenas 6% dos 6 pacientes tiveram lesão renal aguda. Já esse outro trabalho de Zhang viu que em 10%. Então, onde eu quero chegar? Essa lesão renal aguda, ela não é padronizada, ela não é obrigatória. Então, ela varia de serviço para serviço, de hospital para hospital e de trabalho para trabalho. Se a gente tem uma lesão renal aguda, todos os trabalhos estão relacionando com aumento de mortalidade. Então, a presença da lesão renal aguda, principalmente se evoluir para uma terapia renal substitutiva, ela vai aumentar a mortalidade. Tá? Então, por isso que é importante, quando a gente falar de tratamento, a gente tentar cuidar ao máximo desse rim, porque na hora que ele evolui para uma piora, que pode ser devido ao próprio vírus ou pode ser devido a uma má conduta clínica inicial, tá? Que a gente tem visto muito isso por aqui, tá? Então, muitas das vezes o paciente ele fica pouco assistido, muito porque não está tendo vaga, não tem gente suficiente, e quando ele chega já teoricamente, na unidade de terapia intensiva, ele já tem uma lesão renal instalada. Então, aqui a gente começa a observar isso. Então, nesse estudo de Young, ele observou, olhem só, que a lesão renal aguda, ela aconteceu em 15 pacientes, 29%, sendo que 12 pacientes não sobreviveram, tá? Então, a terapia renal substitutiva e os que evoluíram para a terapia renal substitutiva também tem uma taxa de óbito muito alta. Então, o paciente muitas das vezes evolui para uma lesão renal aguda, não necessariamente entra em diálise, mas a mortalidade dele aumenta. Além disso, aqui a gente vê esse outro trabalho também, que observa que com o aumento da injúria renal aguda, o prognóstico, o óbito fica maior. E aqui também nesse outro, o aumento da creatinina, a elevação da creatinina diminui a probabilidade de sobrevivência. Tá? Então, isso é um dado que chama muita atenção. Então, a gente tem visto muito pacientes que evoluem para lesão renal aguda com necessidade de hemodiálise, já tem um prognóstico muito reservado. Então, a gente precisa fazer duas perguntas. A primeira é, essa lesão renal aguda, essa variação de creatinina, é um fator de risco independente? Isso é, eu tenho uma alteração de creatinina independente de qualquer coisa e já é independente para evoluir para óbito ou para um prognóstico reservado? Ou se esse fator de risco é porque os pacientes que evoluem para lesão renal aguda são os pacientes mais graves e, consequentemente, eles vão evoluir para um óbito independente de terem feito, e a lesão renal aguda só está complementando isso. Na verdade, a gente não tem essa resposta ainda, pessoal. Então, não tem nenhum trabalho que fez essa análise de risco independente ou se são todos os pacientes graves. A gente tem muito pouco dado ainda, tá saindo tudo muito sem revisão, então a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, hoje eu não posso afirmar que ele é um fator de risco independente, e sim que
a presença da lesão renal aguda, ainda mais somada com a realização de terapia renal substitutiva, o risco de óbito ele é maior. Então, a partir do momento que o meu paciente ele tem uma lesão renal aguda, eu tenho que tratar ele. Então, a primeira coisa que foi o que eu disse para vocês, preservar a taxa de filtração glomerular. Então, eu tenho que usar todas as artimanhas clínicas que eu tenho para evitar com que esse paciente chegue e evolua para uma lesão renal aguda. Então, como de praxe, evitar as drogas nefrotóxicas, corrigir drogas se necessário, manter os parâmetros hemodinâmicos estáveis e aqui, principalmente, balanço hídrico adequado. Pessoal, a gente tem lido, a literatura fala muito dos pacientes que a maior parte tem indicação de diálise por hipervolemia refratária. Por quê? Estão sendo muito hidratados no momento da admissão ou no momento que estão sendo tratados. Então, a gente precisa ficar de olho. O que a gente precisa usar como parâmetro? A gente vai hidratar como? Vai hidratar com o quê? Então, saiu também aqui esse ano o Surviving Sepsis do Covid-19, tá? Um guideline que dá um parâmetro para a gente começar a se guiar, e muitas das vezes usando o Surviving Sepsis anteriormente já, tá? Não específico para o corona. Então, o que ele fala para a gente? Na verdade, uma coisa que ele frisa bem é o uso da estratégia conservadora em detrimento a uma estratégia liberal de fluidos. Isso é, fluidos com parcimônia, pessoal. Então, o que você vai fazer? Qual é a recomendação que ele faz? Teoricamente, você vai usar o mesmo parâmetro do Serve and Survive, Surviving Sepsis, que é, você vai fazer a hidratação do paciente naqueles primeiros momentos que ele abriu o quadro séptico. Então, no Surviving Sepsis convencional, que não é o do Covid, ele fala nas 6 horas de ouro. Então, você vai fazer 30 ml quilo. Depois disso, você vai observar. Se ele não respondeu ao volume, ele já é refratário, então ele é um choque séptico. Então, aqui da mesma forma, então eu preciso, no momento que o paciente entrar em choque, ou que a gente vê que ele está precisando de volume, eu preciso fazer a hidratação. Lembrar que esses pacientes, eles têm perdas insensíveis muito importantes, eles não acoplam tão bem na ventilação mecânica, então eles fazem taquipneia importante, além do que a gente induz a taquipneia no paciente, porque ele faz uma acidose respiratória bem importante, então ele tem perdas insensíveis muito maiores do que o habitual. Então eu tenho que pensar na perda insensível do paciente e fazer a hidratação adequada, nunca pensando em hipervolemia, tá? Então eu vou pensar no balanço do paciente com diurese e sempre vou pensar em algo a mais, porque ele tem perdas insensíveis maiores do que os outros pacientes, tanto pela própria lesão pulmonar, quanto pela hiperventilação que ele faz, tanto induzida pela gente, pelo físio e pelo médico, pela acidose respiratória que ele possui, quanto pelo próprio paciente, que é um paciente que não acopla bem na ventilação, muitas das vezes precisando de bloqueador neuromuscular de forma contínua, tá? Então, sempre usar parâmetros como o lactato, a elevação passiva das pernas, a VPP e a VVS, tá? Para a gente poder avaliar o paciente. O Sepsis Survive do COVID também fala da questão da temperatura periférica, do pulso, que a gente também tem que usar como parâmetro. Sempre manter uma PM entre 60 e 65. Eu não preciso hidratar o meu paciente de uma forma abrupta e absurda para que ele tenha uma PM de 70, 75. Não, eu tenho que frisar uma PM de 60 a 65. Tá? Então, muito cuidado com os pacientes que têm a sepse secundária ao COVID-19 com o manejo hídrico. Porque quando a gente falar do tratamento dialítico, a gente vai falar que uma das principais indicações é a hipervolemia refratária. E a coagulação anormal, como vocês perguntaram? Bom, na verdade, ninguém sabe ainda se é por efeito das citocinas que acontece isso, agora começaram a sair os trabalhos, ou se é uma lesão direta do SARS-CoV diretamente nas células endoteliais vasculares, que possuem altos níveis de ECA2, tá? E essa lesão vascular, ou direta ou indireta, vai ter consequências renais? Respondendo à pergunta de vocês, não sabemos, tá? Nenhuma biópsia, nenhum trabalho histológico documentou vaso, tá? E mesmo assim, se eu tiver um vaso comprometido, não é parâmetro. O que já se cogita? Que ele faz um aumento da fibrose, ele aumenta a parte hialina do vaso, mas a gente não consegue ver se ele faz como uma microangiopatia trombótica,
trombos nesses vasos. Isso a gente não tem como dizer ainda. A gente só sabe que, como teoricamente faz no pulmão, a chance de fazer um rim ela existe, mas ainda não está documentada. E a diálise? Bom, a diálise, normalmente, ela é utilizada nos pacientes que têm as indicações segundo os critérios do CADIGO, tá? E segundo os parâmetros clínicos tradicionais, que é a hipercalemia refratária, a acidose metabólica refratária, a síndrome urêmica, a anúria e a hipervolemia refratária. E aqui, os nossos guidelines são muito seguros. Eles falam o quê? Que paciente que começa a ficar hipervolêmico, eu tenho que usar a mão do diurético. Tem que perder o medo de fazer diurético na UTI. Isso há muito tempo lá atrás era padrão, não se faz diurético na UTI. Então a gente precisa fazer, porque o momento que o paciente ainda está urinando é o momento para eu diminuir essa volemia do paciente. Isso já está muito provado que pacientes hipervolêmicos têm aumento da mortalidade. Então, eu tenho que tentar sempre fazer esse balanço neutro. Então, o que a gente tem visto nos trabalhos? É que, nesse primeiro momento que o paciente entra em sepse, a gente tem que prezar ou tem que priorizar essa hidratação. Mas eu não posso deixar isso de forma contínua. E depois que passar esse primeiro momento agudo, eu tenho que priorizar um balanço neutro, um balanço zerado, tá? Nunca um balanço negativo, porque aí eu posso piorar a minha lesão renal. E também nunca um balanço positivo, que eu vou ter uma dificuldade cada vez maior de estubar o meu paciente, já que eu tenho uma lesão inflamatória muito importante pulmonar. Então, aqui a gente tem a Sociedade Americana de Nefrologia liberou em março as recomendações dos pacientes com lesão renal aguda. Então, uma das coisas que a gente lê aí é o quê? Em relação à terapia renal substitutiva precoce ou tardia. O que fazer? Na verdade, pessoal, a gente não tem esse parâmetro. A gente tem muito pouco parâmetro sobre quando fazer uma diálise precoce, tá? Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem um caso que é já recomendado, que se chama leptospirose, tá? Para tirar a toxina da leptospira. Nos pacientes com COVID-19, a Sociedade Americana recomenda uma diálise com os critérios do CADIGO. Então, não recomendo uma diálise precoce. Por quê? Vocês viram que muitos pacientes fazem lesão renal aguda. Tem um trabalho que eu mostrei que 15 pacientes fizeram, mas só 6 foram para diálise. Então, posso muitas das vezes fazer um procedimento num paciente que vai ser desnecessário, e o principal, expor uma equipe de nefrologia, de enfermagem, para um procedimento que teoricamente não seria preciso. Então, eu preciso esperar os critérios serem completados. Então, normalmente, um CADIGO 3 ou aqueles critérios de urgência que eu mostrei para vocês. Hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, hipervolemia refratária, anúria e a síndrome urêmica. E um trabalho só, onde eu achei, que foi do Yang, que ele começou a fazer a diálise no estágio CADIGO 2, mas ele não mostrou o prognóstico, não mostrou o final, se diminuiu o óbito ou não. Então, até então, a nossa recomendação é de fazer uma diálise sempre o mais tardio possível, tá bom? E eu tenho 3 tipos de diálise: a contínua, a intermitente e a peritoneal. A diálise contínua, pessoal, é uma diálise onde eu faço por um período muito mais longo. Dependendo do kit que eu tenho, eu posso fazer de 72 a 96 horas de diálise. O paciente fica ligado de forma intermitente. Então, quais são os pacientes que normalmente eu uso essa diálise? Os pacientes que evoluíram para um estágio de gravidade, instáveis hemodinamicamente, e para que ela serve? Ela serve para um melhor manejo catabólico e hídrico. Então, eu posso fazer uma remoção de toxinas de forma lenta, que não estabilize o paciente, da mesma forma de retirada hídrica. Então, eu posso fazer retiradas de 3, 4 litros por dia no paciente, sem que ele sinta nenhum tipo de instabilidade maior. Além disso, ela é priorizada pela remoção das citocinas inflamatórias. Os capilares utilizados nesse tipo de diálise, eles têm uma área maior e, consequentemente, eles tiram as citocinas inflamatórias. Lembra que a gente falou que uma das prováveis causas de lesão renal ou de lesão pulmonar é a tempestade de citocinas? Então, aqui, teoricamente, eu estou tirando, tá? Só um parêntese.
todos os trabalhos publicados até então foram feitos com diálise contínua. Então, a gente tem os parâmetros únicos e exclusivamente dessa modalidade, tá? Já em relação à diálise intermitente, ela nunca foi estudada, tá? Mas o que que a gente leva em serviços onde a gente não tem a diálise contínua, como aqui em Belém, que a gente não tem em nenhum hospital? Usando os critérios anteriores, de 2008 e 2020, até do nosso guideline. Que, primeiro, cada paciente é um paciente. Então, se o paciente está hipercatabólico, está hipervolêmico, está com potássio alto, eu tenho que fazer um tipo de diálise nele. Se o paciente não precisa fazer diário, eu não vou fazer. Então, nunca utilizar doses fixas, nunca fazer uma prescrição única. E aquele questionamento, os chineses questionam se esse tipo de modalidade ele é adequado ou não. Por quê? Porque se ele não tira citocinas inflamatórias, será que ele é adequado para esse tipo de doença, onde eu tenho uma cascata, onde eu tenho uma tempestade? Então fica esse questionamento para a gente, tá bom? E por último, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as medicações. Então, a gente sabe que essas medicações, elas estão sendo priorizadas não como um tratamento definitivo, mas como uma maneira de evitar as consequências finais da doença, de diminuir as respostas inflamatórias. Todos ainda em estudos, nenhum ainda padronizado. Mas de todas essas medicações, a que provou ter melhor resultados é o Remdesivir, tá? Teoricamente é o que tem melhores resultados. Então, onde que eu quero chegar? Lembrem que o paciente que faz uma lesão renal aguda é um paciente que precisa de modificação de dose de medicação para não fazer mais toxicidade no rim. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é, será que alguma dessas medicações também estão envolvidas com a lesão renal aguda? Então, por exemplo, se eu usar cloroquina num paciente e ele piorar a função renal, será que ela não está envolvida? Então, são diversos parâmetros que a gente também precisa pensar. E onde que eu quero chegar aí? No uso da população em geral, tá? Pessoal, a gente está com um problema que está sendo divulgado, difundido algumas informações, onde eu já vi gente até comprar para fazer Clexane em casa, mesmo sem critério para isso. A anticoagulação ela é indicada em pacientes que têm um dedímero elevado ou uma pontuação no score acima de 2. Então, não é para todo mundo. Então, a gente pode ver pessoas tendo sangramentos, até AVC secundário a esse tipo de divulgação. Então, o uso dessas medicações, será que não podem piorar a função renal e o paciente ter a necessidade de ser internado por uma lesão renal aguda secundária a essas medicações? Então, a gente precisa ficar muito de olho. E quem for usar essas medicações, a gente também precisa fazer ajustes. Saiu hoje uma recomendação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde o uso da hidroxicloroquina, ele é recomendado, quando utilizado, a gente precisa reduzir 50% da dose nos pacientes renais crônicos, tá? Principalmente com clearance menor que 10, que são dialíticos. Já a azitromicina, a nitazoxanida, que é o Anita, normalmente esses dois não têm ajuste de dose para a função renal, tá? A ivermectina também. Em relação ao tacrolimus, na bula não diz nada também, mas a gente precisa ficar de olho que ele é um biológico, tá? Então, pacientes com lesão renal podem ter uma variação dessas medicações, tá? Ele possui um alto peso molecular e ele é eliminado pelo rim. Então, será que a dose é recomendada? Então, também é uma outra coisa. O lopinavir e ritonavir, que é um antirretroviral, a gente sabe que os inibidores de protease podem fazer lesão tubular. Então, eles podem levar a uma perda de proteína. Então, o uso dessa medicação sem o acompanhamento médico, a gente pode achar que é uma lesão pelo vírus e, na verdade, ser uma lesão pelo próprio inibidor de protease. Certo, pessoal? Então, a gente precisa ficar de olho também nas consequências do uso indiscriminado dessas medicações. E a recuperação renal? Na verdade, a gente não tem ainda nada sobre os pacientes que evoluíram com piora de função renal, como ficou essa função renal posterior, se teve sequela, se não teve, se perdeu função devido à lesão renal pelo Covid-19. Mas a gente sabe que as creatininas normais na admissão têm melhor prognóstico. Então, o paciente que chega com uma função renal normal, que evolui com piora no decorrer da internação, eles tendem a retornar para essa
para essa função renal basal. Agora a gente precisa fazer novos estudos para avaliar essa recuperação renal, principalmente no primeiro, no terceiro e no sexto mês pós-lesão renal.